Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Alessandra Moura, sou gerente de projetos da área de educação básica do Conselho Britânico e serei a facilitadora desse encontro. Falo com vocês hoje da minha casa em São Paulo, no local onde eu trabalho desde março, o quarto dos meus 2 filhos que estão em idade escolar. Atrás de mim tem uma parede branca com alguns desenhos e pinturas coloridas que eles fizeram quando as aulas foram suspensas nas suas escolas. Eu precisava trabalhar e cuidar deles, e eles precisavam estar por perto, para se sentirem mais tranquilos quando a rotina de todos nós se tornou bastante incerta. Ao mesmo tempo, eles também precisavam se expressar. Então, essa foi a solução que encontramos naquele momento. Para quem não me vê, minha pele é branca, eu tenho os olhos e os cabelos castanhos e a minha blusa é de cor amarela. Não estão aparecendo na tela comigo, mas estão conosco nesse evento também a nossa equipe de educação básica do Conselho Britânico. A Beatriz Santana e a Isabela Milanese são nossas anfitriãs na plataforma e irão compartilhar informações pelo chat, pela caixa de diálogo. A moderação de perguntas do público é de Luiz Serral, gerente sênior de educação básica. Além disso, também nos acompanham nessa live Diana Dasti, diretora de educação do Conselho Britânico no Brasil, Sônia Bir, Daniele Rockenbach, do SESI do Rio Grande do Sul, e vários outros parceiros e parceiras da área de educação. Eu começo assim para nos apresentar, especialmente para quem não me vê ou não conhece a nossa equipe. E para dizer que o Conselho Britânico desenhou a série de webinars School Talks para escolas, sempre com apoio de vários parceiros especialistas, com a visão mais inclusiva que conseguimos desenhar. Mas para melhorar, precisamos sempre da sua colaboração, do público, respondendo as perguntas prévias que fazemos no momento da inscrição, fazendo perguntas no evento e respondendo a avaliação depois de cada evento. Eu aproveito para agradecer muito, desde já, quem se antecipou e enviou perguntas previamente e dizer que muitas delas foram incluídas hoje já, agora, nesse roteiro. Outras perguntas que forem feitas pela caixa de diálogo podem ser respondidas mais tarde, ao longo do evento, ou então por e-mail, ou ainda nos próximos webinars. Este webinar será em português, mas eu vou pedir licença para vocês por um segundo para dar boas-vindas para os nossos participantes internacionais que talvez não falem a nossa língua. I would like to welcome all the participants from outside Brazil, from the Americas and other continents, as well as from UK. This webinar will be held in Portuguese for the best accessibility results, so we apologize for any inconvenience. Nevertheless, you can post your questions in English in the Q&A box and we will translate them to our guests. Bom, este é o segundo webinar da série School Talks, ou Conversas de Escolas. Falaremos sobre o papel da gestão escolar nesse momento excepcionalmente desafiador e como secretarias de educação, diretores e as suas equipes no Brasil e no mundo estão se preparando para a retomada das atividades presenciais nas escolas. Alguns poucos municípios no Brasil já retornaram parcialmente às atividades presenciais. Outros municípios e estados têm uma data prevista, mas muitos ainda não têm previsão certa de retorno. O objetivo hoje é explorar caminhos para navegar entre os desafios de preparação para a retomada das atividades presenciais na escola, assim como para os desafios que virão com a reabertura dos prédios e a recepção dos estudantes e educadores nas escolas. Além disso, as atividades remotas para manter estudantes ativos enquanto não estiverem na sala de aula da escola continuarão sendo uma realidade e uma necessidade importante para a educação básica. Por isso, trataremos desse assunto também hoje, mas continuaremos esse tópico nos próximos School Talks, quinzenalmente, sempre nesse horário, 17 horas. Para membros da equipe de gestão pública, de escolas públicas que estão nos acompanhando, a gente aproveita para reforçar o convite feito anteriormente para que participem do Prêmio Gestão Escolar promovido pelo CONSED e pela Undime. Se vocês desenvolveram ações assertivas para lidar com os desafios que a pandemia trouxe para a educação, participem, compartilhando a sua experiência. As inscrições estão abertas até 15 de agosto. Vamos compartilhar
aqui no espaço de perguntas e respostas, que está disponível no canto direito da sua tela, links dos projetos e materiais mencionados no evento. E caso tenham perguntas, vocês, novamente, podem utilizar essa ferramenta para postá-las. A gente vai fazer um teste daqui a pouquinho, mandando uma pergunta, mas eu já vou adiantar para quem já está com a gente assistindo hoje. Então, coloque informação sobre de que cidade, de que estado ou de que país você ouve a gente agora. Bom, vou dar boas-vindas agora para os nossos convidados e compartilhar com vocês um pouco da experiência profissional deles. José Couto Júnior é professor de História e mestre em Educação pela UERJ, UFPP. Ele atua na rede municipal do Rio de Janeiro desde 2009. Em 2018, ele foi eleito Educador do Ano pelo Prêmio Educador Nota 10, o que lhe proporcionou receber a medalha Honra ao Mérito Educativo do MEC. Atualmente, ele é diretor da Escola Municipal Ivone Nunes Ferreira, em Senador Camará, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Raquel da Silva de Oliveira coordena o CEIP, Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV. Foi Pearson Fellow, dentro do programa de mestrado de Políticas Públicas do Pearson Institute for Study and Resolution of Global Conflicts. Como parte do Project Zero da Harvard Graduate School of Education, cursou Teaching for Understanding e cursou também Excellence in Basic Education Course The Experience of Shanghai, na Shanghai Normal University. Ela é mentora de secretários municipais de educação, mentora de auditores do TC sobre educação, e Raquel tem um canal no YouTube muito interessante e informativo, que recomendo que todos conheçam. A Raquel Oliveira Education. Link aqui no canal de diálogo. E Bianca Vicentim é graduada em Educação Física pela Universidade Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, especialista em Gestão Escolar e Psicopedagogia. Ajudou como professora na rede pública e privada do Estado do Rio Grande do Sul. Entre 2011 e 2015, desenvolveu e coordenou projetos na área de cultura e promoção de saúde na instituição SESI Rio Grande do Sul. Em 2016, assumiu a gerência da Escola SESI no município de Gravataí, Rio Grande do Sul, e participou do curso de liderança escolar com o British Council. Aliás, a Bianca já participou a cinco versões diferentes do curso de liderança escolar, tá? É uma parceira nessa agenda já há bastante tempo. Bianca é educadora, é apaixonada por educação e por desafios e busca desenvolver e engajar as pessoas nos processos de ensino e aprendizagem. E eu preciso também dizer que os meus 3 convidados me estimularam a sentar hoje aqui para mostrar essa verdade, né, essa realidade de como está a vida de todos nós como profissionais e muitos como pais também. Os 3 também são pais e, inclusive, a Raquel é responsável por uma das crianças da escola do professor Júnior, né? Ela é a avó de um dos alunos do professor Júnior. Bom, então vamos começar. A gente vai começar trazendo um pouquinho do que foi tratado no último webinar. A gente fez uma pergunta para o público que foi a seguinte: quais dos 10 aspectos de sucesso na liderança e gestão escolar que são reconhecidos como os mais importantes para uma gestão de sucesso pela literatura internacional? A nossa pergunta foi: quais dos 10 é mais importante agora para poder planejar e se preparar para esse retorno das atividades presenciais? Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse assunto, sobre os 10 aspectos e um pouco sobre como a literatura internacional trata o tema de gestão escolar, a gente recomenda a nossa última publicação, que é a Agenda de Internacionalização de Gestão e Liderança Escolar,
link está aqui no chat e vocês também acho que receberam por e-mail na inscrição ou vão receber agora com e-mail de retorno. Bom, o resultado dessa pesquisa que a gente fez com o público que participou foi muito claro. Com base na percepção dos participantes do primeiro School Talks, o aspecto mais importante para o sucesso da gestão escolar para a retomada das aulas presenciais é a construção de confiança por parte da direção da escola. E a gente também recebeu perguntas para este webinar, talvez de alguns de vocês que já estão conosco hoje, nesse sentido. Eu escolhi 3 perguntas para já apresentar para os nossos convidados começarem, tá? Uma pergunta muito interessante de uma professora. Eu vou poupar o nome de quem colaborou com perguntas por uma questão de privacidade, mas eu agradeço muito toda a colaboração de vocês. Uma professora perguntou: como estabelecer a confiança da população para a reabertura das escolas? Observe, ela está falando da população. Gradativamente, o comentário dela, gradativamente está acontecendo com outros estabelecimentos, como supermercados, shoppings, academias de ginástica, que estão adotando rígidas medidas sanitárias para poder reconquistar a confiança do público, né? Então, a pergunta é: quais são as medidas a serem tomadas para que a escola volte a conquistar a confiança da população, de professores e de alunos? E uma outra pergunta, outras 2 perguntas interessantes, tiveram um recorte mais específico e bastante desafiador. 2 coordenadores de escolas nos perguntaram como reconstruir a confiança das famílias para os estudantes retomarem as atividades físicas e artísticas, como educação física e música. E como trabalhar a aceitação de estudantes, famílias e educadores de que elas também passarão a acontecer de forma híbrida, ora presencial, ora remotamente. Então, para começar os debates, eu convido, por essa ordem, primeiro o professor Júnior, depois a Raquel e depois a Bianca, a responder essas considerações. Enfim, na verdade, tem uma pergunta anterior, é isso mesmo? A gente precisa reconstruir, precisa reconquistar, repactuar laços de confiança com a escola? Ou não? Será que esses laços não foram perdidos? É um ajuste? Ou em que situação foram perdidos? E em que situação precisam ser reconstruídos? Enfim, como que os diretores podem ajudar remotamente, que é outro desafio, né? A ganharem a confiança para que as crianças e os adolescentes possam voltar a frequentar o prédio das escolas. Júnior, vamos começar por você. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo. Olá. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa tarde, Bianca, Alessandra, Raquel. Boa tarde ao pessoal que fez todo o processamento de chamar a gente, de fazer organização de luz, de som, enfim, que está nos bastidores nesse momento. Boa tarde a todos e todas que estão nos ouvindo e estão nos escutando e acompanhando esse School Talks. Primeiramente, me apresentar, eu me chamo José Couto Júnior, eu sou diretor de uma escola em Senador Camará e, como a Alessandra falou, já funcionário da prefeitura faz 11 anos e faz 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses que eu me tornei gestor. Nesse momento, atrás de mim tem alguns jarrinhos que a minha esposa comprou e faz uma composição, e um peixezinho, que é o peixe do meu filho. A Alessandra mostrou lá atrás o desenho dos filhos, eu tenho o peixe do meu filho, que é a coral que está lá atrás. E também eu tenho a pele parda, negra parda, um pouco, com a tez um pouco mais clara, tem uma barba muito grande, que estão aparecendo muitos cabelos brancos, e também aparece a televisão atrás de mim. Essa seria uma audiodescrição da onde que eu estou. Como todos, tenho trabalhado remotamente desde março, e eu acho que a Alessandra ela faz a pergunta sobre a questão da confiança e como que a gente estreita laços.
Eu escrevi um texto logo assim que começou a pandemia, porque a gente começou no Brasil, né? Porque a gente observa sempre, para observar o que está acontecendo fora, para ter uma noção do que está para acontecer aqui. Era muito claro, acredito, para todo mundo que minimamente tinha um pouco de informação qualificada e que não caía em fake news de que era só uma gripe ou qualquer coisa parecida, que a gente estava num caminho, na verdade, de uma pandemia. Embora a gente oficialmente entrou numa pandemia de março para abril, estava muito claro que isso estava se espalhando e a maneira que as coisas se disseminavam, se espalhando pelo mundo. Então, assim, eu acho que a gente acaba parando para poder vislumbrar algumas situações, e eu me lembro que no momento que foi declarado pela OMS que era uma pandemia e que a gente efetivamente ia viver uma coisa sui generis, né? Porque a gente, na verdade, passou por uma situação semelhante ou na mesma proporção 102 anos atrás na gripe espanhola. A nossa geração não viveu isso, a geração dos nossos pais não viveram isso, talvez nossos avós, alguns, mas a questão toda a gente precisava, na verdade, se organizar. E, obviamente, ninguém tinha essa organização, ou essa organização era muito insípida, né? Eu fiz um texto logo depois, quando a gente percebeu a gravidade que ia rolar, e eu falava, eu acho que um termo que eu utilizava era que a gente estava tentando, no final das contas, trocar o pneu de carro com o carro em movimento, com o automóvel em movimento. Eu acho que a analogia era essa, porque a gente não estava muito preparado para o que estava para vir. Mas quando a Alessandra pergunta sobre a questão de recuperar a confiança, eu entendo que algumas escolas, eu entendo que alguns espaços educacionais, e aí ampliando até para a educação não formal, eu entendo que alguns espaços de convívio social, enfim, estavam mais bem preparados para esse momento, na perspectiva da confiança, talvez por entender que seu público era muito maior do que aquele público que se vê como público direto. Como é que eu posso dizer isso? Eu tenho uma escola de primeiro segmento, uma escola onde tem crianças de 4 anos a 13 anos de idade, mas nesse 1 ano e 8 meses da minha gestão, junto com meus professores, a gente sempre entendeu que a gente não tinha uma escola para esses alunos, e sim a escola para aquela comunidade específica. E aí, a gente fala de território educativo, a gente compreende que quando a gente está fazendo a educação da Ivone Nunes, a gente não está fazendo só para os nossos 270 alunos, a gente está fazendo também para os pais, para os parentes, para a comunidade como um todo. E eu entendo que os espaços que tinham essa visão e os espaços que efetivamente já construíam laços com a comunidade escolar, e aí falando estritamente de escola, tiveram ou estão tendo um pouco mais de facilidade para trabalhar, mesmo que a gente tivesse que criar do zero algumas situações. Eu acho que é isso que a gente vai desenvolver para frente. Esses laços são criados antes da pandemia, e eles precisam ser reforçados durante. Obrigada, Júnior. Raquel? Seja bem-vinda, Raquel. Obrigada, gente. Vocês conseguem me ver bem, me ouvir bem? Perfeito. Pronto. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, Alessandra, representando todo o Conselho Britânico, pelo convite em nome do SEIP, daqui da Fundação Getúlio Vargas. E obrigada, Bianca e Júnior, por estarem comigo aqui também nessa troca. Falando da confiança, eu volto para um princípio muito básico nosso, que é: quem não confia é sinal que tem medo, né? E o medo é um sentimento que é inerente ao humano. A pandemia trouxe essa sensação de que somos finitos, o que não era novidade, todo mundo sabe disso, mas por conta de ser a verdade tão nua e crua, desvelada, isso faz com que as pessoas sintam medo. Sentindo medo, há uma perda de confiança, é um fenômeno muito natural e tranquilo da gente entender, posto a situação que a gente tem. Só que quando eu falo tanto de um gestor de uma rede, quanto do gestor de uma unidade escolar, essa questão agora de desenvolver laço com a família e fortalecer esses laços, porque a escola, de uma hora para outra, como o Júnior bem colocou, e eu tenho o Bernardo lá da escola da Ivone dentro de casa, a escola é como se fosse um bode que entrou na sala de todo mundo. Então, essas famílias, e falando aqui tanto de rede pública quanto de rede privada, estão sofrendo um impacto econômico, estão sofrendo um impacto social,
e estão tendo que lidar com uma realidade que, para eles, não era daquele modo, de horário do filho estudar, de ter que cativar o filho para prestar atenção na lição, de se organizar para compor um horário de trabalho com um horário de dedicação de estudo do filho. Isso sem falar numa rede pública, que muitas vezes não tem nem aparelho, conectividade. Tem um celular que é o da mãe, que trabalha fora, e quando chega em casa que vai dividir com todo mundo. Então, é preciso que a escola ou a rede, se a gente estiver falando de uma secretaria, construa essa relação de transparência na comunicação com a família, né? Só cuida quem é cuidado, é um dos princípios da parentalidade. Então, é preciso que a gente cuide das famílias. Eu lembro de algumas conversas que eu... Oi, Raquel, você ficou muda. Oi, voltei voltou. agora? Eu lembro de algumas conversas que eu tive, inclusive, com a equipe da Escola do Júnior, onde nós conversávamos e quando falávamos o seguinte, que agora a gente está educando muito mais as famílias do que propriamente os estudantes. E para fechar a minha participação sobre esse assunto da confiança, eu queria trazer um outro dado que está acontecendo. Eu estou aqui no Reino Unido hoje, né? E muitas pesquisas falam da saúde mental dos adultos. Que os adultos que estão cuidando de crianças, principalmente as crianças menores de 5 anos, eles estão psicologicamente enfraquecidos. Então, é preciso, sim, olhar para essa questão da confiança, com a transparência nas comunicações e com a construção, se possível, de comitês locais nas escolas, com a presença de professores, familiares e gestores. Ótimo, Raquel, muito obrigada pelas colocações. Bianca, seja bem-vinda. Lembra de abrir o microfone. Olá, boa tarde, obrigada pelo convite. Gostaria de agradecer aqui a participação e essa troca bacana para o Júnior, a Raquel, a Alessandra, toda a equipe que está por trás das câmeras e que nos ajudou muito nessa construção. Gostaria de dar boa tarde para todos e para todas que estão nos assistindo. Bom, eu sou Bianca, estou falando aqui do Rio Grande do Sul, eu estou falando da escola, eu estou aqui na escola, mesmo que sozinha nesse momento, mas estou na minha sala. Hoje eu estou falando para vocês, eu sou de pele clara, estou com uma blusa clara também, branca. Eu tenho 37 anos e os meus cabelos são todo branco, então eu sou todinha grisalha. E assim, no fundo vocês devem estar percebendo, mas tem uma janela com a cortina, eu estou aqui quietinha, né, conversando com vocês, porque eu sinto muita falta e eu gosto muito de estar nesse espaço. Então eu vivo muito intensamente, mesmo sabendo que a gente precisa estar em casa, mas eu sempre que posso estou aqui na escola sozinha, mas para poder pensar e estruturar o plano para dar sequência aí nesse movimento de retorno, né, e de futuras possibilidades de retorno. E, bom, falando um pouquinho da confiança, e venho muito na linha do que a Raquel e o Júnior também comentaram, a confiança, na verdade, ela precisa existir, né? Ela sempre precisou existir, mesmo diante desse momento, a gente precisa que a equipe escolar, as famílias, os alunos, a equipe pedagógica, os professores tenham confiança na instituição. Bom, o medo ele traz um pouco, né, a perda da confiança. Mas como que a gente então resgata esse movimento? Como é que a gente faz com que isso se fortaleça, né, numa situação de pandemia? E isso tem muito a ver com o resgate do propósito da escola, né? Quando a gente pensa em escola, a gente pensa no desenvolvimento integral do sujeito, né? O quanto a escola tem uma função social para o desenvolvimento da sociedade e como que juntos a gente consegue dar um andamento e criar estratégias para que isso não se perca. Então, é extremamente importante ouvir todas as partes, criar diferentes vínculos,
aproximar, o gestor ele precisa muito estar próximo da equipe, compartilhar as situações desafiadoras desse momento. Não tem como a gente fazer tudo sozinho, sem ouvir as partes envolvidas. Extremamente importante criar diferentes ferramentas de aproximação e de que a comunicação ela fique mais clara, para que isso não surja cada vez mais dúvidas, né? E que realmente todos os envolvidos consigam confiar no trabalho que está sendo pensado. E, bom, a gente precisa também se dar com um foco, um objetivo de pensar já nesses diferentes cenários que estão postos e, a partir daí, já ir comunicando e construindo junto com a equipe escolar como isso vai acontecer na prática, para que todos se sintam pertencentes. Então, isso é extremamente importante. Muito obrigada, Bianca. Aliás, a gente vai compartilhar aqui na caixa de diálogo informações sobre um curso que o SESI Rio Grande do Sul organizou de educação à distância, é claro, nesse momento, gratuito, para subsidiar a reflexão de secretários de educação e de gestores de escolas também, sobre ações de retorno às atividades presenciais para o ano letivo ainda agora, de 2020. As inscrições já estão abertas e tem o link aqui na nossa caixa de diálogo. Bom, o Conselho Britânico acredita que esse desafio de construção ou de reconstrução dos laços de confiança da escola, sob a liderança dos diretores, né, com a comunidade escolar, é um desafio que praticamente todas as escolas do mundo viveram ou viverão nessa fase pós-pandemia, assim como a própria retomada das atividades presenciais nos prédios das escolas. A gente, na projeção de imagens, que iniciarão em alguns instantes, vou convidar vocês a fazerem uma retrospectiva de como é que o mundo foi fechando os prédios das escolas e aonde estamos agora, comparado com aonde estivemos há 1 mês ou 2 meses atrás, né? Esse é um mapa de monitoramento da Unesco sobre o fechamento físico das escolas. Essa primeira imagem é sobre fevereiro. Vocês vão perceber que, para explicar um pouco sobre a legenda, eles usam branco, são os países onde as escolas não tinha nenhuma informação de governo sobre escolas fechadas, isso é 16 de fevereiro, e em roxo são os países que já informavam o fechamento total, no caso era só a Mongólia, e em rosa, cor de rosa, tá no caso a China, que estava informando naquela época o fechamento localizado, tá? É importante dizer que esse mapa ele se refere ao fechamento, à suspensão das atividades presenciais da escola. Não é sinônimo de dizer que a educação parou. Pelo contrário, a gente tem muitas iniciativas de atividades remotas, como os diretores, inclusive, colocaram, e que mostram que não é bem isso, que a educação parou, mas é claro que teve um grande impacto. De qualquer forma, se vocês vão observar o que aconteceu 1 mês depois. Só 1 mês depois, em março, quando eu, por exemplo, aqui em São Paulo, entrei nessa fase de quarentena, de isolamento físico, né? Aí, não só no Brasil, como vários países das Américas, da Ásia, da Europa, já informaram a Unesco o fechamento localizado das escolas no país. Outros 53 países informaram o fechamento nacional das escolas. E o total de estudantes afetados, né, com o fechamento das escolas, saltou de fevereiro, que era próximo de 1 milhão de estudantes, para, em março, 485 milhões de crianças, adolescentes e jovens sem as atividades presenciais. Quer dizer, esse foi o número afetado. Se a gente observar o que foi acontecendo em seguida,
no mês seguinte. Se a gente analisar o impacto da oferta das atividades presenciais, a gente pode dizer que abril foi o ponto máximo dessa crise. No Brasil, em mais de 193 países, todas as escolas estavam fechadas, atingindo a rotina regular de 90% dos estudantes matriculados, somando mais de 1,5 bilhão de pessoas em atividades escolares afetadas. Tá? Agora, de maio até hoje, percebemos alguma mudança nesse mapa. Vocês podem ver uma nova cor, que é a cor azul. Né? Temos, embora tenha um azul, chama muito atenção, que é na Groenlândia, né? Na verdade, não é nada que a gente possa dizer que estamos a levar uma afirmação de que as aulas presenciais estão sendo retomadas globalmente. Não, na verdade, em maio, ainda era 1 bilhão e 200 milhões de estudantes afetados. E hoje esse número caiu para hoje, tá? Agora em agosto, para 1 bilhão e 58 milhões. Tá? Então, a gente ainda está na ordem dos bilhões. Em valores percentuais, tem uma queda só de 9%. Né? Ainda que existam países pontualmente na Europa agora em abril que estão reabrindo as escolas e mesmo assim gradativamente, há também casos de países que abriram e voltaram a fechar nacionalmente ou localmente. Então, neste momento, por isso que a gente traz essa percepção que neste momento praticamente todas as escolas no mundo, ou se não todas, praticamente todas, estão vivendo o mesmo dilema. Por que eu trouxe esse cenário internacional? Para fazer a próxima pergunta para a Raquel e para comentários do professor Júnior e da professora Bianca. A gente sabe que as escolas fechadas, elas aumentam a vulnerabilidade de crianças e adolescentes e também a exclusão. Mas, por outro lado, há também riscos para toda a comunidade escolar de retomar as atividades presenciais sem que os fatores de proteção à vida e à saúde sejam bem ponderados. Né? As pesquisas internacionais no campo da saúde indicam que crianças e jovens não formam um grupo de risco para o Covid, né? Como um todo. Indicações, por exemplo, das revisões científicas da Vital Strategies, e a gente está incluindo o link aqui no chat, inclusive eles têm muitos documentos de revisão científica que estão traduzidos para o português. Né? Mas, por outro lado, para estudantes frequentarem os prédios, são necessárias interações de muitos adultos, de professores, pais, transportadores, né? Então, é uma mobilização muito grande, por exemplo, numa cidade como São Paulo. Então, a minha pergunta para a Raquel é o seguinte. Raquel, eu sei que vocês traduziram muitos documentos de revisões científicas, e de alguma forma a pandemia fez os atores, né, da educação básica do Brasil olharem mais para fora nessas experiências internacionais. Pelo menos eu sei que isso já era uma prática no SEIP, mas a minha pergunta para você o olhar para experiências internacionais, ele aumentou como um todo? Né? Eu sei que vocês traduziram vários materiais internacionais, e aí eu pergunto por que vocês traduziram, como que vocês escolheram os materiais para entender o que seria, fizeram a escolha do que seria mais útil para o Brasil e o que talvez alguns que não tivessem conexão com a nossa realidade. E eu aproveito também para trazer uma pergunta aliás, várias perguntas do público nesse sentido, que perguntam um pouco como vai ser o futuro, né, baseado nesse olhar internacional. Eles vão, se os estudantes optarem por não retornar presencialmente, e o ensino híbrido também, veio para ficar, como é que está esse olhar, a tendência internacional para as pesquisas e o que faz sentido para o Brasil? Raquel. Obrigada pela pergunta, Alessandra. Eu vou começar dizendo aqui para vocês, e se puder, Isabela, que está aí no backstage, colocar no bate-papo, quem quiser ver essas publicações que o SEIP, que é o Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, traduziu,
basta ir em CEIPE.fgv.br/publicações, sem a cedilha e sem o tio. Então, fica Publicacóis, né? Nós traduzimos algumas coisas e o critério, Alessandra, de curadoria foi procurar ter algo que fosse bem mão na massa, hands-on. Numa situação dessa de crise, porque nós estamos numa situação para a qual nós não tínhamos um plano de contingenciamento. Contingenciamento é quando você antevê uma crise e prepara possíveis soluções antes dessa crise chegar. Nós não tínhamos isso no Brasil e nem no mundo. E eu destaco que o corona é uma família de vírus conhecida, e essa variação da família não era conhecida, mas a gente já vinha na iminência de uma pandemia há pelo menos 8 rodadas aí de uma roleta russa, que incluindo ebola, SARS, gripe suína, HN1 em várias versões, e nós, como política de ciência, também falhamos. Então, o que o CEIPE faz? O CEIPE procura olhar para o exterior e ver quem já caminhou e traduz isso para o Brasil e contextualiza. Então, eu lembro que em novembro nós traduzimos um documento chamado Falha no Sistema. Por que a tecnologia educacional precisa de um update, de upgrade, de uma atualização? Lá atrás, antes da pandemia, nós já sabíamos que tínhamos iniciativas tecnológicas boas, ou seja, uma iniciativa numa escola, outra, uma rede com conectividade, uma cidade que tinha conectividade para sua população, mas nós não tínhamos uma política educacional, como não temos, uma política educacional de educação tecnológica, de EdTech. E aí, nesse documento, eles já apontavam isso e diziam desse papel do professor deixar de ser um banco de dados, porque isso a nuvem pode ser uma maneira pela inteligência artificial muito mais inteligente, porque vai ter uma quantidade de espaço para armazenar infinitamente maior do que o nosso cérebro para armazenar informações, mas que o professor deveria se deslocar para um papel de mentor, de tutor, de levar o aluno à reflexão do que fazer com aquele dado. Isso está de acordo com o ODS 4. Se a gente for pegar a Agenda 2030, que também é algo que o CEIPE se pauta muito, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que se você de escola não conhece, recomendo que vá buscar, são 17, como se fosse um combinado das nações, como a gente vai viver nesse mundo, para que a gente não se degladie uns aos outros. Nós tínhamos lá no ODS 4 que precisávamos de uma educação com equidade, ou seja, garantia de chances iguais de chegada no mesmo lugar em tempos diferentes para todos, e com altas expectativas. E já não dávamos conta disso. Então, quando a gente não dava conta disso antes da pandemia, a gente podia falar que nós tínhamos lacunas de aprendizagem, que uma lacuna é algo que nunca existiu, está no hiato lá. E isso subtraga até o direito da cidadania que está na Constituição, do cidadão brasileiro ter direito à aprendizagem. Quando vem a Covid, soma-se a essa lacuna de aprendizagem, que a gente chama em inglês o termo learning gap, uma learning loss, que é uma perda de aprendizagem. As escolas de instância física, prédio, está fechada. E nós temos agora que pensar o seguinte, não na volta, porque se você me perguntar, Raquel, como que você enxerga essa possibilidade de volta, né, da escola abrir agora? A abertura, uma reabertura de escola do prédio físico deve atender o melhor interesse das crianças, dos professores e as diretrizes gerais de saúde pública, né, com base nessa avaliação dos benefícios e riscos associados e informados por evidências que são intersetoriais e específicas de cada contexto. O Brasil, que é continental, a gente tem 5.568 realidades em cada municipalidade. E se for um município grande, como você citou, a capital, São Paulo, isso ainda fica muito mais plural. Então, a gente precisa ter esse viés intersetorial, incluindo educação, saúde pública, questão socioeconômica. E na impossibilidade, que eu não vejo, gente, tranquilamente, antes de 2022, final de 2022, uma operacionalização de vacina, porque embora a vacina esteja sendo estudada, é a mesma coisa que eu falar que estou fazendo um soufflé aqui na minha casa, ele funciona bem, mas de repente eu tenho que fazer soufflé para 7 bilhões de pessoas. Com escala é mais difícil.
Então, na impossibilidade da gente voltar ao que a gente chamava de normalidade da escola, que é a instância física aberta, já que a gente não pode ter circulação de pessoas, e aqui, por exemplo, no Reino Unido está sendo falado agora de se fechar bares e restaurantes e shopping center para diminuir a circulação de pessoas e poder aumentar a circulação de pessoas privilegiando a escola. Nós vamos ter, Alessandra, todo mundo que está ouvindo, e depois eu quero ouvir os dois diretores, que entendermos que precisamos aprender a manter esse tempo de aprendizagem sem ter a presença física. E aí acabou o tempo, e aí entra a aprendizagem híbrida. Então, o CEIP procurou olhar para fora, ver quem já tinha feito esse caminho e traduzir e deixar algo bem hands-on para vocês poderem consultar. Raquel, obrigada. Desculpa o corte no tempo, mas olha, sim, estão postados os documentos traduzidos pelo CEIP, inclusive vários documentos internacionais, Unesco, OCDE, que também foram traduzidos e que traz esse olhar de o que neste momento temos em comum. E aí eu peço para o professor Júnior e para a professora Bianca, e logo em seguida, comentarem. Vocês também, de alguma forma, olharam para o exterior, para outras experiências internacionais, ou pretendem olhar? Como é que a gente faz como é que faz essa escolha do que faz sentido para o Brasil e do que não faz sentido? Aliás, para o Brasil não, na verdade eu queria saber mais sobre o que faz sentido para a sua escola. Como é que vocês escolhem, fazem esse filtro? Posso responder, Bianca? Sim, professor Júnior. Então, eu acho que a gente, na verdade, tem um movimento dialético aí, né? Ao mesmo tempo que a gente precisa observar essas boas práticas, a gente precisa observar, e seria muito, muito ruim, na verdade, você ter uma experiência lá fora de coisas que estão dando certo e algumas que estão dando errado, e você não observar isso para poder repetir, para poder tentar replicar minimamente, seria muita ignorância a gente partir para esse caminho. Então, é extremamente importante a gente vislumbrar o que está rolando na Europa, porque lá a pandemia passou primeiro, na Ásia, porque lá a pandemia passou primeiro. Então, se lá a gente teve experiência de escola que fechou e abriu, como é que conseguiram abrir? Ou quais foram as condições necessárias para se abrir? E a gente precisa pautar em cima disso. Assim como a gente tem experiências que deram errado, que reabriram e depois tiveram que fechar porque deu problema. Então, assim, diante disso, ciência se faz dessa forma, com observação, a gente faz, na verdade, trabalhando junto com a lógica empírica, mas a gente precisa observar o que deu certo, o que deu errado e tenta reproduzir. Então, acho que é a primeira coisa importante. Fora isso, e aí o outro lado dessa moeda, a gente, na verdade, tem algumas realidades que estão muito distantes da possibilidade da estrutura de alguns países ou de algumas localidades que reabriram. E aí, assim, num primeiro momento, eu lembro que muita gente martelava com a palavra EAD, ensino à distância. Não era isso. A gente não tinha ensino à distância. Muita gente fala de ensino remoto, que nesse momento, na lógica híbrida, ela se põe como necessária. Mas quando a gente vê a realidade das nossas escolas, mesmo esse ensino remoto, pelo menos se a gente for pautar só pela questão da internet ou da rede de computador, não vai ser viável. A gente tem um senso comum, às vezes, que diz que a geração millennium, as crianças mais novas sabem mexer no computador, porque sabem fazer e acontecer. Não, na verdade, muitos estão acostumados com rede social, estão acostumados com uma série de coisas, e aí não necessariamente a gente tem a estrutura para seguir, mas a gente precisa se pautar nessas boas práticas para tentar reproduzir dentro das nossas realidades. Obrigada. Professora Bianca? Você está sem som, está no mudo, professora. Desculpa. É sempre importante que a gente possa olhar o que tem acontecido, o que tem de positivo acontecendo, né, em outros países e poder conciliar isso com a nossa realidade. Mas, claro, acho que o mais importante nesse momento é olhar para a nossa realidade, o que está acontecendo, e vem muito ao encontro do papel da gestão, no sentido de poder mapear o perfil dos nossos alunos, conhecer as diferentes realidades,
porque nós não vamos ter uma realidade única. A aprendizagem, ela precisa acontecer, indiferente o cenário que esteja posto e colocado. A gente tem este compromisso com os alunos. Então, como a gente olha, sim, para os outros países, vê o que está acontecendo, mas olha para a nossa realidade e cria estratégias que sejam possíveis de colocar em prática. E isso vai ser da realidade de cada escola. Se eu pensar na minha escola, por exemplo, aqui em Gravataí, eu tenho diferentes grupos. Eu tenho grupos que conseguem acessar uma plataforma, eu tenho grupos que só fazem isso por celular, eu tenho grupos que vêm buscar material impresso na escola. E para cada grupo, eu preciso criar estratégias de atendimento, de olhar, de poder auxiliar no processo de aprendizagem, olhar as realidades das famílias, entender como cada família se organiza. Então, assim, se mantermos remoto, hoje a gente já tem uma experiência de 4, 5 meses nesse movimento de atendimento só de forma virtual, sem estar de corpo presente. Se for híbrido, nós já temos uma vivência, a gente já consegue criar estratégias dentro do nosso plano para conseguir avançar nesses processos. E isso não significa que não vai depender só do uso de internet para os alunos, mas como que através desse movimento a gente consegue fazer. Isso até às vezes por ligação, de poder ligar, de poder fazer uma chamada. Então, assim, existem várias estratégias que precisam ser pensadas para a gente hoje, na prática, colocar para acontecer. Tá ótimo, professora Bianca, muito obrigada. E eu acho que esse exercício de identificação do que faz sentido para o Brasil, ele foi feito também pela Undime, né, a União Nacional dos Dirigentes Educacionais, e pelo CONSED, que é o Conselho Nacional de Secretários de Educação. A gente está postando também os documentos deles, que são recomendações de protocolos, mas para o próximo bloco eu vou chamar a Raquel para fazer mais um comentário que ela gostaria de acrescentar, mas a seguir a gente vai falar mais sobre, e aí a gente tem os protocolos e as recomendações, como é que a gente coloca isso na prática na escola. Raquel? Era justo isso que eu queria ressaltar, Alessandra, que eu deixei de falar que esses protocolos existem duas instituições, a Undime, para quem não sabe, União Nacional dos Diretores Municipais de Educação, que são os secretários municipais, e o CONSED respectivo dos secretários estaduais. Ambos, se vocês forem nos sites deles, têm as diretrizes, e ambos vão colocar um comitê intersetorial para você ter na sua escola, orientação prévia, protocolos sanitários, protocolos pedagógicos, mas antes disso tudo que você tem esse levantamento que a Bianca fala, tanto dos professores, porque tem grupo de risco dos professores, como dos alunos, e também você tem que ter já um plano de o que eles estão chamando, vou até olhar aqui a minha cola, para não falar o termo equivocado, que é um roteiro de contingência. Por quê? A gente não pode dizer que estava preparado para o que veio, mas a gente pode se preparar para essa situação que vai continuar por um bom tempo. Então, que a gente possa desenhar esses roteiros. Obrigada, Alessandra. Perfeito, na verdade, totalmente em linha com o que a gente vai colocar agora. Eu vou fazer um desafio, uma pergunta-desafio para o professor Júnior. Conta para a gente, conta tudo. Conta o que deu certo na sua comunicação com a comunidade escolar nesse período de distanciamento, como que você acessou a comunidade, mas conta também o que deu errado e quais são vamos dizer assim, os achados que você encontrou sobre os impactos da pandemia na sua comunidade escolar que talvez você não estivesse esperando encontrar e que foi graças a essa comunicação aproximada, apesar de ser remotamente, que você encontrou. Então, Alessandra, eu entendo, na verdade, primeiro desculpa porque na tréplica eu esqueci que era mais curtinho, eu ia elaborar mais um pouco e acabei tendo que cortar, mas seguindo assim, a Ivone, ela, como eu falei, é uma escola muito recente, na verdade eu me tornei diretor da Ivone há 1 ano e 8 meses e a escola só existe há 1 ano e 8 meses, então a gente, na verdade, estava construindo uma série de relações
em uma série de laços. A gente estava nesse processo de construção. E aí, uma coisa, na verdade, que a gente não tinha de maneira nenhuma quando a pandemia veio em março, eu estava de férias em março, e a escola fechou no meio das minhas férias. E a gente não tinha, na verdade, um plano de contingência, não tinha nenhuma perspectiva para ensino remoto. Isso a gente não tinha. Para falar a verdade, a gente tem 9 turmas hoje, a gente não tinha nenhuma turma de WhatsApp, nenhuma professora, por exemplo, que se comunicasse com os alunos de maneira virtual naquele momento para a gente poder dialogar. O que a gente tinha? A gente tinha uma página no Facebook que era bem alimentada, a coordenadora pedagógica, a Tatiane Moura, ela, de uma maneira geral, ela está toda hora postando coisa, ela está mostrando os trabalhos que a escola faz, e também uma página no Instagram. E isso era o que a gente tinha de vínculo com a escola, de vínculo para a comunidade, com relação à questão virtual, mas a gente tentava fazer esses vínculos afetivos e com a comunidade com projetos. Então, a gente era uma escola de projeto. Mensalmente, os pais dos meus alunos estavam dentro da escola. A gente fez aula de zumba com os pais, a gente fez, enfim, a gente abriu para ter torneio de futebol com os responsáveis, eu jogando junto, perna de pau, fazendo feio na frente dos alunos, enfim. Mas esses vínculos eram todos vínculos muito afetivos, daquele do abraço mesmo, e que a gente está sentindo mais falta durante a pandemia. Então, a gente teve, na verdade, que reinventar a escola nesse período. E aí o que a gente tentou fazer foi tentar articular esses vínculos, de certa maneira, trazendo para uma perspectiva virtual, onde a gente tinha um acesso mais próximo, o WhatsApp. E aí o primeiro movimento que a gente fez, na verdade, foi, eu matei a bola nos peitos e falei o seguinte: não, eu vou fazer esses grupos, porque no primeiro movimento eu tenho que botar a cara na tapa e eu tenho que partir para frente, porque os responsáveis me conhecem, eu posso falar com todo mundo da escola. E as professoras não entraram no primeiro momento. A gente fez um processo de criar 6 grupos de WhatsApp, espalhando por seriação. Ficamos 1 mês e meio com uma proposta de trazer informações e dialogar com os responsáveis questões administrativas e trazer também questões que as professoras faziam. As professoras faziam um planejamento semanal e traziam, e eu colocava esse planejamento nos grupos. Depois de um tempo que esse movimento estava consolidado, entra a coordenadora pedagógica para fazer esse meio de campo para dividir comigo, e só aí as professoras vão entrar para poder dialogar e fazer interação diária com os alunos. Então, assim, eu entendo que se as professoras entrassem no primeiro momento seria muito ruim, porque eu recebi uma enxurrada, por exemplo, de pessoas que estavam muito mais preocupadas com coisas mais importantes para aquele momento. O Betinho falava na década de 90 que quem tem fome tem pressa. E eu estou falando com uma comunidade que às vezes não tem o que comer. Como é que eu vou levar questão didática e discutir com o responsável que o aluno, que o filho dele precisa estar estudando, quando ele não tem comida dentro de casa? Então, a questão da insegurança alimentar era mais urgente. Isso a gente tentou sanar no primeiro momento. No momento que a prefeitura começa a fazer o processo de cartões, de cestas, enfim, que as coisas começam a se articular, a gente começa a ter espaço para entrar. Então, assim, ter o timing do momento de entrar e de discutir é extremamente importante. Conhecer a comunidade e entender o que eles estão precisando naquele momento é mais importante ainda. Então, assim, fazer questionário de forms e mandar nos grupos para que os responsáveis possam dizer o que estão precisando naquele momento, tentar articular para tentar fazer, por exemplo, uma economia local ali, junto com esses responsáveis, de novo, pensando num território educativo. Eu não criei os grupos de WhatsApp só para os alunos receberem informação. Não, eu preciso, na verdade, criar um território educativo e preciso que a minha comunidade entenda que a escola está viva. Então, eu entendo que a perspectiva era essa, nesse momento. A partir daí, essa foi a parte que deu certo, mas aí começam a surgir alguns empecilhos. Por exemplo, a Raquel já citou, eu tenho o responsável que vai trabalhar e o filho não tem o telefone, eu tenho a questão dos dados, eu tenho a questão do horário que a criança pode entrar ou não, porque, enfim, porque não casa com o horário do professor. E aí a gente tem que fazer algumas adaptações. Eu tive uma professora que chegou do primeiro ano que falou assim, 7 horas da noite eu posso falar com os pais. E aí ela tinha, na verdade, uma interação com 4 alunos às 11 da manhã, ela passou a ter uma interação com 13 às 7 horas da noite. Então, às vezes, uma adaptação, uma necessidade que é feita, e aí, de novo, isso é muito importante, assim, eu tenho um medo tremendo de gerar burnout de qualquer pessoa. Como gestor, acho que a minha função é não fazer com que meu professor fique estafado, desesperado, e aí eu deixo muito livre isso. E é uma construção efetivamente democrática lá na Ivone. A gente está tentando buscar soluções, caminhos do meio,
A gente está tentando buscar, na verdade, alternativas para que os responsáveis possam participar mais, para que os professores se sintam, na verdade, também confortáveis com aquele espaço. E a partir do momento que a gente faz e constrói num diálogo coletivo, entendendo que a comunidade tem voz, os professores têm voz, a direção tem voz, e que a gente precisa construir, fica muito mais fácil da gente encontrar caminhos e soluções. Oi, desculpa, agora fui eu que fiquei no mudo. Desculpa. Muito obrigada, professor Júnior. O Conselho Britânico realizou também vários eventos globais e algumas palavras, alguns termos vieram muito à tona sobre o que fazer agora na prática, né? Um dos eventos foi sobre como cuidar das crianças, como proteger as crianças no ensino remoto. Inclusive, a gente tem ele gravado, a gente vai colocar aqui no chat também. E dois documentos me chamaram a atenção e quero trazer para cá e vou pedir para a Bianca fazer o comentário sobre esses documentos. O primeiro deles é esse plano, o plano como a Raquel já colocou, né, o plano de contingência, né, e que parte de uma avaliação de risco sobre a operação toda da escola. Eu sei que algumas secretarias de educação estão fazendo um encaminhamento com um modelo de plano de contingência, mas a realidade das escolas britânicas é um pouquinho diferente, que todas as escolas, elas têm uma avaliação de risco da operação, que inclui desde acidentes no parquinho, até bullying, e então já está tudo imaginado. Quais são os riscos de se dirigir uma escola, quais são as situações que podem acontecer, os incidentes que podem acontecer e como eles podem ser mitigados, quem vai ser responsável. Então, na hora que surge uma situação emergencial, não tem muita surpresa. A equipe da escola, ela está toda já alinhada dentro desses parâmetros. É claro que neste momento eles estão revendo todo o plano de risco para incluir os novos riscos que não existiam antes da pandemia. Então, por exemplo, o risco de uma criança apresentar febre retornando para a escola. Qual é a solução que vai ser dada? Vai ser fechar aquela turma inteira, ou vai ser a escola inteira que vai parar vai parar as atividades presenciais novamente? Assim como na atividade remota também, que não acontecia antes na escola, de forma tão fundamental, ela também passa a criar riscos de cyberbullying que antigamente não tinha para as crianças de determinada idade, para ensino fundamental 1, por exemplo, né? Então, eu vou pedir eu sei que a Bianca, pelo SESI, ela já construiu um plano de contingência para poder reoperar a escola, e assim como ela também trouxe ela vai precisar revisitar um outro documento que esse grupo de especialistas britânicos falaram muito, que é o que eles chamam de código de conduta. E se a gente fosse traduzir isso para português, seria alguma coisa como as nossas regras de convivência na escola, ou até algumas escolas chamam de os combinados, né? Que valem para a escola, mas também às vezes valem para a própria turma. E trouxeram a questão de que é importante refazer esses combinados, porque de alguma forma as relações vão estar impactadas de tal forma que existe uma nova ética entre as crianças e entre os professores e as crianças. Então, eu vou pedir para a Bianca falar um pouquinho sobre a sua experiência, sobre tanto a construção desse plano de contingência detalhado, quanto também falar um pouquinho sobre como é que na prática você está preparando a sua escola para voltar. E a Bianca preparou algumas imagens para poder contextualizar essa experiência. Obrigada.
Bom, nós temos pensado desde o início, né, dessa saída, como que a gente iria dar andamento para todas essas questões que envolvem o momento no qual a gente está passando. Nós, enquanto Estado, nós já temos um documento, né, que rege toda a questão de saúde pública. Então, o governo do Estado já encaminhou esse documento às escolas de todas as redes aqui do Estado. E a partir deste documento, o SESI, enquanto instituição, organizou um grupo de trabalho para pensar esse plano de contingência e de prevenção e monitoramento do Covid para as escolas SESI. Então, esse grupo, e aí é bem importante, o gestor sozinho não consegue fazer, precisa de uma rede de apoio. Esse grupo, ele precisa sentar, ele precisa olhar, ele precisa pensar, ver como na prática essas questões vão acontecer, e é feito um plano de ação, então com responsabilidades, quem vai dar conta e como que cada pecinha vai se encaixando deste plano. E depois nós temos um grande desafio, alinhar este plano com a metodologia, com o nosso projeto político pedagógico e colocar isso em prática. Nós temos na Escola SESI, todo início do ano, a construção do contrato de convivência. Esse contrato de convivência é onde é trabalhado com os alunos e com as famílias os princípios da escola. Quais são os princípios que regem essa boa convivência? E esses princípios, ele é feito de alguma forma e colocado na escola para que todos tenham acesso. E essa construção é sempre feita pelos alunos, né? Então, na imagem vocês podem ver que ele é de madeira, é diferente, tem uma árvore. Ele é construído de uma forma que aproxime o jovem dessa construção do contrato, que não seja algo imposto pela escola. E agora, a partir deste plano de contingência já feito, nós precisamos olhar para esses alunos e construir com eles o contrato de convivência para um futuro retorno, ou de forma híbrida ou de forma total, mas que todos se comprometam com esse plano. E aí um exemplo que eu trago, um dos princípios da escola é o trabalho coletivo. Em todo momento os alunos de alguma forma estão trabalhando coletivamente. Como que a gente faz isso sem ter o contato físico, né? Então é um grande desafio para a escola. As nossas salas, os alunos sentam coletivamente, em grupos de 6. Então, vocês já devem estar vendo na imagem que tem um formato de sala com as mesas individuais, mas que não deixa de lembrar um coletivo, que não deixa de lembrar um grupo. Então, como que a gente consegue pegar os nossos princípios, o projeto pedagógico da escola e colocar isso na prática junto com o plano, dialogando com o plano de contingência e que seja construído um novo contrato e que todos consigam realmente olhar para esse contrato e se sentir pertencente. Então, esse é o movimento que a gente tem feito. Hoje a gente está no plano de contingência no sentido de colocar a escola preparada para um futuro retorno de forma híbrida ou total. Nós já estamos organizando, partimos dessas adequações já pensando no que deu certo e o que a gente precisa qualificar. Uma questão que é extremamente importante e que a gente sabe que isso vai permear por todo o nosso trabalho são as competências socioemocionais. O gestor precisa preparar a equipe para essas questões e isso de alguma forma precisa estar dentro desse contrato, onde a gente consiga olhar, ter um olhar mais sensível, uma proximidade, entender e fazer uma leitura diferente quando esse aluno chegar e retornar à escola, porque ele vai vir de um outro momento, de uma outra etapa que ele está muito tempo distante, que a gente vai ter que ter um diagnóstico e uma leitura mais sensível ao que ele está chegando na escola. Então, o gestor ele precisa ter esse olhar. E nada mais sustentável a gente ter do que ser através de um contrato onde todos se sintam pertencentes. Então, vocês podem estar vendo na imagem o modelinho, mas é justamente para trazer um pouco dessa relação com todo esse plano que precisa ser construído. Muito obrigada, Bianca, por esse compartilhamento. E a gente combinou
com o SESI e com a Raquel também, que se ofereceu, a gente vai trabalhar nesse modelo do SESI, do plano de contingência, e também alguns outros documentos de escolas, documentos reais de escolas britânicas que estão pensando nesse plano de riscos, e vamos preparar um documento e depois compartilhar com vocês por e-mail após o evento. Agora eu vou fazer a última pergunta para a Raquel, antes de caminhar mais para as conclusões, mas também eu vou aproveitar e trazer algumas perguntas do público. Raquel, no Brasil, tem uma parte significativa dessa avaliação de risco e resposta aos incidentes que deve ser preparado pela Secretaria de Educação, né, em alinhamento com outros agentes públicos. Como a Secretaria de Planejamento e de Saúde, por exemplo, né? Agora, quais são as orientações governamentais, essas orientações que são mais importantes para guiar os gestores escolares nesse momento? Quais são os pontos que precisarão ser adequados e quais são os pontos que não tem jeito, precisam ser adequados para cada escola? E aí eu vou aproveitar e vou emendar uma pergunta que foi enviada previamente, sobre um assunto que a gente ainda não tocou, que é como lidar com a questão do currículo. Quem é que vai pensar o currículo? Quem deve pensar o currículo? E lembrando, claro, que a gente não está só com escolas públicas conosco. Hoje a gente também tem escolas privadas. Então, se você puder falar sobre os dois aspectos, os dois encaminhamentos. Obrigada. Obrigada pela pergunta, Alessandra. Eu vou dar brevemente alguns dados, só para vocês se situarem. Antes da pandemia, nós já tínhamos, gente, 1,7 milhões de estudantes em idade escolar fora da escola no Brasil. Então, essa questão de ter pessoas fora da escola, eu acho que a pandemia só fez trazer um holofote, jogar luz em algo que já existia. Só para ter mais uma ideia, 1,4 milhões é a população inteira da Estônia. Então, a gente tem a população inteira da Estônia, mais 300 mil fora da escola antes da pandemia. Soma com todos os alunos que estão fora da escola agora. Eu vou dividir entre o público e o privado, tá? No privado, provavelmente o gestor que está aqui, que vem desse setor, ele está sofrendo muito com a questão financeira. Se tem gestor aqui que tem criança em educação infantil, é um segmento que não tem muita aderência ao remoto e que os pais retiraram da escola. Então, esse setor está tendo que reconstruir o significado do que é escola, não sendo um depósito de menino para o pai deixar lá para trabalhar, para que os pais entendam o significado. Quando eu jogo para o setor público, que tem aqui a experiência do Júnior, que coloca muito bem essa realidade, e a experiência da Bianca, que está no meio termo ali dos dois, mas a gente tem também no setor público essa necessidade de focar em quem mais precisa. Mas isso também é verdade para o setor privado, porque quando fala de reabrir a escola, na verdade, a aprendizagem nunca era para ter parado, e não parou, porque o que está acontecendo agora na pandemia desenvolveu muitas das competências socioemocionais nossas. Só que existe algo que a Alessandra falou agora, chamado currículo, que vem do latim correr de um lado para o outro. Nós temos, em termos de documentos nacionais, um referencial curricular nacional, que é a Base Nacional Comum Curricular, que ela foi traduzida, e o British Council ajudou bastante nesse trabalho com as secretarias de educação em currículos estaduais, que foram traduzidos em currículos municipais, que precisam ser traduzidos em planos políticos pedagógicos da escola, tá? Que muitas vezes a escola chama também isso de currículo, mas é um plano político pedagógico, que tem que ter cheiro, tem que ter gosto, tem que ter o retrato da escola. O que aconteceu? Muitas escolas agora, e tem colegas gestores aqui que podem concordar ou discordar e se manifestem no bate-papo, descobriram que não sabiam o que era currículo. E o currículo é você olhar o que é inegociável que eu desenvolva com aquela faixa etária, com aquele grupo, num determinado espaço de tempo, porque ele tem princípios que são fixos e ele tem uma série de parâmetros que são adaptados às demandas que a sociedade está pedindo. Então, antes de qualquer protocolo de saúde, você, gestor, precisa reunir a sua equipe e entender o que é o prioritário ali para a sua escola, quer seja pública, quer seja privada.
E a partir disso e dos dados, que se você tiver uma avaliação, por exemplo, que é um pleonasmo chamar avaliação diagnóstica, que já é um diagnóstico, mas você entender quem é que vai ter que ir para a escola primeiro. Porque nessa abordagem de aprendizagem híbrida, o híbrido, gente, não é juntar online com offline, não. O híbrido é você personalizar experiências de aprendizagem de várias pessoas, sabendo que tem um tempo, por exemplo, vários modelos de aprendizagem híbrida. Eu vou citar aqui a aula invertida. O que você vai fazer antes do momento presencial, o que você vai fazer no momento presencial e o que vai ficar para depois com os alunos. Então, isso precisa ser pensado tanto no público, que tem uma série de dificuldades, quanto no privado, que muitas vezes tem a conectividade, tem o dispositivo, mas não tem o entender pedagógico do que fazer. Por isso que uma das coisas que eu recomendo, Alessandra, e várias pessoas que são de educação que estão estudando isso recomenda é Continuous Professional Development, desenvolvimento profissional contínuo. Por quê? Se você não sabe o que é currículo, se você ainda tem a ideia de que você vai compensar essa perda de aprendizagem, fazendo aula no contraturno, aumentando a carga horária, reveja a sua noção de currículo. Porque você precisa oferecer para os alunos o que eles vão precisar agora para enfrentar os próximos 2, 3 anos que virão, que serão totalmente atípicos. E o seu professor, provavelmente, também tem uma curva de aprendizagem que está se acostumando a isso. E você, gestor, também está se acostumando a isso. E são as comunidades de prática, que é isso que a gente está fazendo aqui nesse webinário, que vão subsidiar a gente para a gente conseguir passar por isso. Em termos de documentos, para finalizar, Alessandra, parecer 5 do CNE, que foi publicado no final de abril, parecer 11 do CNE, que foi homologado ontem, se eu não me engano, as diretrizes, tanto de Undime quanto de Concede, e principalmente as decisões que você, gestor, vai tomar no seu comitê da sua escola, do chão da sua escola, para que haja colaboração e acordo mútuo para que as coisas aconteçam. Senão vai virar um documento de gaveta, que nem currículos que eu conheço que estão na gaveta e que agora precisa sair da gaveta. Tira o currículo da gaveta, tira a poeira dele e constrói ele para ele ser vivo. Muito obrigada, Raquel. A gente, infelizmente, vai caminhar para o fechamento. O tempo nunca é suficiente, mas, enfim, eu acho que foi bastante rico. A gente tem comentários do público sobre as reflexões. E eu só queria pedir para todo mundo que está conosco hoje ou que participar, depois assistir às gravações, que nos deem retorno sobre esse evento. É muito importante para a avaliação online, para que a gente possa sempre estar desenhando no formato mais interessante, mais adequado para o público. Enfim, ele é uma construção colaborativa de todos os lados. E lembrando também que os School Talks acontecem a cada 15 dias, então o próximo vai ser dia 19 de agosto, um tema diferente. A gente tem falado muito sobre o papel do gestor. Agora a gente vai explorar os caminhos da diversidade e de práticas inovadoras no ensino e aprendizagem de ciências. Um assunto especialmente importante também para os novos contextos gerados pela pandemia, né? Será voltado para professores, coordenadores e equipes de gestão das escolas e de museus também, com a participação especial do Museu do Amanhã e de representantes do projeto Maré de Ciências da Unifesp. As inscrições e informações completas estarão disponíveis no nosso site de webinars em breve. Então, eu caminho para agradecer a participação de todos os nossos convidados, especialmente e também para a equipe que trabalha nos bastidores, agradecer muito o CEIP, sempre um parceiro da agenda de internacionalização, de gestão e liderança escolar, SESI Rio Grande do Sul, super parceiro também, sempre na área de gestão, e ao professor Júnior, que foi uma indicação da Raquel, e que abrilhantou o nosso evento e trouxe ponderações muito interessantes para falar para o chão da escola, né?
E, enfim, agradeço todo mundo que está assistindo a gente, mas eu vou passar ainda a última pergunta para fechar para os nossos convidados e a gente encerra logo em seguida, que é: a confiança gerada por protocolos e por documentos vai ser o suficiente para trazer os alunos de volta para a escola? Professor Júnior, você quer começar? Posso começar. Então, só pegando um gancho no que a Raquel falou sobre o currículo, eu penso que a gente, na verdade, precisa reconstruir e entender que nossos currículos precisam ser baseados e pautados em competências. A gente vai precisar pensar de uma outra maneira, de uma outra forma. Na outra resposta, eu até picotei, mas o que a gente precisa pensar é que a questão socioemocional precisa vir à frente, a gente precisa debater muita coisa. E aí, emenda nessa sua pergunta. Se a gente conseguir mostrar para os responsáveis que a escola, na verdade, ela é muito maior do que o muro da escola, vai ficar mais fácil, na verdade, a gente dialogar e fazer com que essa transição aconteça de maneira paulatina, que aconteça no tempo que deve acontecer. Não adianta a gente imaginar que a gente vai colocar todo mundo dentro da escola de novo. Meu filho tem 4 anos e meio, ele não vai voltar a estudar esse ano. Uma decisão minha e da minha esposa aqui em casa. Porque eu entendo que a gente ainda não tem segurança sanitária para isso no Rio de Janeiro. Mas compreendo que protocolos vão precisar ser feitos em vários lugares, inclusive na escola que eu sou professor, que eu sou diretor, perdão, que vai começar na semana que vem. O que a gente precisa entender é que esses protocolos, eles precisam dar um aporte mínimo para a gente ter segurança e saber como trabalhar. O currículo ele vai ser costurado de acordo com a necessidade e com esses apontamentos que vêm de cima, sim, mas que precisam ter sentido no chão da escola. Mas, por fim, essa confiança ela só vai acontecer no momento em que o responsável efetivamente entender que a escola é maior do que o prédio. Curiosamente, porque se eu consigo mostrar para o meu aluno que ele efetivamente vai conseguir ter um ensino híbrido, que ele vai conseguir trabalhar de uma maneira mais segura, que não vai ter uma escola cheia, que ele vai ter os protocolos de segurança, de uma maneira geral, eu vou ter mais alunos. Se não, eu não acredito que a escola do meu filho vai conseguir nesse momento fazer isso. E aí, por conta disso, meu filho não vai voltar. Pretendo, como gestor e com o aporte que vai ser dado pela Secretaria Municipal de Educação, espero eu, que a gente consiga dar essa confiança para esses alunos, para esses responsáveis, para que a gente possa retomar, mas a gente precisa entender que vai ser gradativo, vai ser devagar, a gente precisa compreender quem tiver no momento de entender que não é o momento de voltar, e a gente precisa pensar em todos esses casos e acordar para que as coisas fiquem seguras para todo mundo e para que as pessoas possam ter prazer de estar na escola. Eu acho que isso é o mais importante, porque é isso que as crianças vão levar, é isso que os professores levam para a escola no momento de lecionar, e é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer o ambiente da escola ser memorável por coisas boas, não pelo medo de estar dentro de um espaço fechado. Muito obrigada, professor Júnior. Raquel? Eu vou responder a pergunta com outra pergunta, pode? Pode. Se eu tenho uma questão, por exemplo, de saúde, e eu recebo o encaminhamento médico do protocolo do que eu tenho que fazer, só isso vai me dar a cura? Não. Eu preciso implementar isso, eu preciso acreditar nisso, eu preciso sentir o efeito disso. Então, um protocolo por si só, ele não gera confiança se não tiver o engajamento do sujeito para ele entender que aquele protocolo faz sentido e ele começar a executar. Me preocupa muito, Alessandra, nós ainda vermos, nós que eu falo, eu como educadora, a nossa discussão numa superficialidade, não aqui, que foi o caso, mas falando do senso comum, sobre que ferramenta digital usar, ou se o calendário foi cumprido ou não. De novo, se a gente ficar só nesse âmbito, vai virar uma discussão de gaveta. Eu preciso refletir quais são as implicações do fechamento das escolas nas crianças, tanto da iniciativa privada quanto da pública. E eu preciso entender que não é porque o prédio está fechado que eu não posso desenvolver o meu corpo docente, desenvolver o meu corpo de pais da escola, de famílias, para que eu possa manter o vínculo, diminuir a vazão desses meninos e dessas meninas nas duas redes,
e entender os protocolos e também as leis. Porque vou dar só um exemplo que é final. Para vocês terem uma ideia, gestores, você não pode reter ninguém de educação infantil até o 3º ano do fundamental, anos iniciais. É ilegal isso. E você também não pode frear o fluxo de alunos, porque vai ter menino lá da educação infantil querendo entrar ano que vem. Então, são várias variáveis para você que é gestor colocar na mesa e que você precisa analisar a todas e não só essa pressão de cumprir o ano letivo. Muito obrigada, Raquel. Professora Bianca. Tá no mudo. Obrigada. Todo mundo está vivendo isso, nem se preocupe. Todo mundo vive mudo agora. Estabelecer a confiança sempre é um grande desafio, porque realmente as famílias, os alunos se sentirem seguros, né, em os filhos estarem vindo à escola, estarem nesse espaço, é um desafio muito grande. Mas, bom, eu imagino que a gente precise ter uma boa relação, ser transparente com essas famílias, com esses alunos, entender as diferentes realidades, buscar ajustar as diferentes realidades com que a escola se propõe, estabelecer os protocolos, eles fazem parte. Isso eu acho que não tem já não tem como separar, eles já estão ali, estão postos. Mas os pais e os alunos, eles precisam entender o quanto isso na prática está acontecendo e o quanto há o compromisso de todos. E eu acho muito bacana quando a Raquel traz sobre o currículo. E uma das primeiras questões que a gente pensou era como pensar no nosso plano de estudo adequado ao momento no qual a gente está vivendo. O que é importante aprender? O que é necessário aprender neste momento? E quando a gente consegue trabalhar isso com as famílias, que isso passa por apenas um conteúdo, que não é isso, não é aprender um conteúdo, a gente consegue ter avanços e a família consegue confiar na escola. Então, quando a gente fala no nosso compromisso em relação à aprendizagem, vai muito além disso, muito além disso. Vai do quanto a gente consegue fazer com que todos que estão envolvidos, inclusive os professores, entendam que o mais importante é o que eles aprendem, o que eles vão levar em relação às competências e habilidades construídas nesse momento no mundo e a partir daquilo que a gente realmente necessita aprender. Então, esse eu acho que é o nosso desafio, e aí com certeza a gente vai ter muita confiança das famílias, dos alunos e de toda a equipe da escola. Muito, muito obrigada. Obrigada, professora Bianca. Obrigada a todos os nossos convidados. E é isso. Por hoje a gente encerra o nosso School Talks e esperamos vocês dia 19 de agosto, daqui a 15 dias, no mesmo horário. E lembrem de responder à avaliação e ficar de olho nos próximos eventos pelo nosso site. Muito obrigada. Boa noite.